Bom dia, irmãos. Que o Senhor seja louvado porque você veio. Nós começamos com o coral jovem a fazer testes de vozes para quem vai solar no coral. As oportunidades de solo no coral são 10 vagas, então só tem 9 quem vai solar no coral. Só tem 9, porque uma eu já preenchi. Então, vocês estão rindo de quê? Não entendi, velho. Então o coral começou ontem a selecionar as vozes. Hoje tem de novo à tarde. E no próximo sábado nós começaremos os nossos ensaios. A proposta de trabalho missionário para o coral é imensa. Então venha participar desse momento especial. Eu quero responder hoje uma pergunta que eu tenho me feito há 29 anos, desde quando eu vim para essa igreja. Por que eu nasci num lar espírita? Toda a minha árvore genealógica, até onde eu conheço, do meu pai, que vai até os meus bisavós que eu conheci com vida, eram espíritas. Toda a minha árvore genealógica, da minha mãe, até onde eu conheço dos meus bisavós, eram espíritas. Eu nasci num lar espírita. Na minha casa não tinha uma Bíblia, tinha um Evangelho segundo Allan Kardec. Até os 24 anos, eu nunca tinha visto uma Bíblia. Eu fumava 3 carteiras de cigarros por dia e tomava 1 litro de pinga todos os dias quando eu saía do trabalho. E durante 5 anos de casado, a Cedília aguentou essa vida. Eu ficava me perguntando, por que eu tive que nascer num lar espírita? Eu tinha pavor de crente. Eu detestava crente. A incompatibilidade minha com crente era terrível. Eu detestava crente, até porque os crentes que eu conhecia me diziam assim, ó, se você não for um crente da minha igreja, você está no inferno. Aí eu perguntava para eles assim, lá tem cigarro e pinga? Na sua igreja tem? Tem não. No inferno tem? Tem. Então eu vou para o inferno. Mas é assim, ó, tem uma máxima que diz assim, ó, quando a ferramenta do cara é martelo, tudo que ele vê parece prego. E por ter nascido num lar espírita, por ter convivido durante tantos anos, que lá também eu era ativo, eu tenho a oportunidade de ver as artimanhas do inimigo, as contrafações do inimigo, e isso acontecendo debaixo do nosso nariz. E a gente não tem feito muita coisa. E não estou dizendo não tem feito muita coisa pelos outros. Eu estou dizendo não temos feito muitas coisas por nós mesmos. Eu tenho 29 anos que eu estou nessa igreja. Pelo poder do Senhor. Eu fui alcançado num terreiro de macumba. Num trabalho de quimbanda. E a maior arma do inimigo é fazer com que você imagine que ele não existe, que ele não é mal e que o mal não existe. Essa é a vitória dele, porque ele existe e o mal existe. Nós estávamos num terreiro de macumba, de quimbanda, onde precisa haver uma encruzilhada perfeita, 2 caminhos que se cruzam, um riacho em que você escuta o barulho da água e um capão de mato. E era nessas condições que nós estávamos, numa sexta-feira 13. Esse ano tem 3 sextas-feiras 13. No Espiritismo, sexta-feira 13 é o dia em que o inimigo tem mais capacidade de fazer mal. Tem alguns feitiços feitos numa sexta-feira 13 que não são desmanchados enquanto não morre o feiticeiro. Eu estou te dizendo essas coisas com a autoridade de quem conhece e viveu 24 anos numa família de toda a vida espírita. Lá desenha-se o símbolo de cada entidade, o médium que vai incorporar com aquela entidade fica de frente ao símbolo e canta as músicas que invocam essa entidade. Eu nasci num lar espírita, eu não conhecia outra religião. Eu não tinha medo, ali era natural para mim, eu estava ali numa naturalidade completa. Era como você trazer seu filho para essa igreja. Era a igreja que eu conhecia, era a minha religião. Eu não tinha medo.
Mas naquela noite as coisas estavam dando muito errado. Tudo dava errado. A hora de sair, esquece coisa para trás, coisa que não pode esquecer. A gente punha numa sala e conferia numa lista o que precisava levar para não esquecer. Porque quando a entidade pede, tem que ter. E aí, tudo na lista, esqueceu coisas, volta correndo para buscar, vem num caminhão, vai no... Tinha mais gente do que precisava, e aquela agonia toda, e nesse dia, ia fazer feitiço para uma senhora. E a entidade não incorporava. E a gente cantava, invocava e não incorporava. Quando incorporou, a entidade incorporou, ele urrava e dizia em alto e bom som: tudo é força, só Deus é poder. Aquela entidade se dizia chefe da chave do inferno. E ele dizia assim, ó, tudo é força, só Deus é poder. Urrava de uma maneira grotesca, demoníaca mesmo. Urrava e falava, tudo é força, só Deus é poder. Tudo é força, só Deus é poder. E depois, quando ele acalmou um pouco mais, ele disse assim, ó, não conseguiremos fazer feitiço para essa senhora, porque ela tem um bom relacionamento com Deus. Alguém precisa se aproximar dessa senhora, fazê-la afastar de Deus, então aí a gente consegue fazer o feitiço. Eu lembro que eu olhei para o céu, numa sexta-feira 13, à meia-noite, cravado, um céu magnífico de estrelas, e eu olhei para o céu e falei, quem é o Senhor? Onde está o Senhor? Como eu posso conhecer o Senhor? Que tudo é força, só o Senhor é poder. Onde está o Senhor? Que se eu estiver aqui faz feitiço para mim, e se eu estiver com o Senhor não faz. Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? E saí dali disposto a procurar esse Senhor, que tudo é força e só Ele é poder. Numa sucessão de milagres, eu tinha recebido uma ordem lá no centro de acender 3 velas, rezar 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria e pedir às entidades para me proteger. A partir desse dia eu acendia 3 velas, rezava 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, falava, quem é o Senhor? Onde está o Senhor? Que tudo é força, só o Senhor é poder. Eu quero conhecer o Senhor. Onde está o Senhor? Por favor, me mostre onde está o Senhor. E numa sucessão de milagres, a minha menininha ia fazer 4 anos e me pediu um presente de aniversário e eu falei que dava. E ela não me falava o que era e eu falei, papai, você me dá palavra de homem, palavra de homem. Papai, você está falando palavra de homem. Eu estou falando palavra de homem, filha. O que você quiser de presente de aniversário e se não for caro, o papai te dá. O que você quiser. Você está falando palavra de homem, papai. Estou falando palavra de homem. Então tá bom, papai, você falou palavra de homem. O que você quer, filha? No dia do meu aniversário eu te falo. Na véspera do aniversário dela, a minha menininha de 4 anos de idade chegou para mim e falou assim, papai, amanhã é o meu aniversário. Eu falei, então fala o que você quer para o papai comprar. Ela olhou para cima, apontou o dedinho e falou assim, quero que você deixe de fumar. E ela sentiu o baque, porque ela afastou um pouquinho, olhou para mim e falou, papai, você falou palavra de homem. Eu morava em Rialma, trabalhava em Séries, e eu fui para Séries. E naquele dia eu fumei tanto, que a minha boca soltou a mucosa por dentro, minha boca despelou literalmente, de tanto que eu fumei aquele dia. Passei em cima da ponte que divide Séries e Rialma, com cigarro, tirei um trago, joguei o cigarro dentro do rio, joguei a carteira de cigarro dentro do rio, eu tinha um isqueiro banhado a ouro, com meu nome gravado, que um amigo meu trouxe de Manaus, joguei o isqueiro fora também, e falei para o meu amigo, falei, você já ouviu falar que alguém morreu de vontade de fumar? Ele falou, nunca ouvi. Eu falei, se alguém morrer de vontade de fumar, eu vou morrer, porque eu nunca mais vou fumar. Aí eu continuei bebendo. Quando eu bebia, dava aquela vontade de fumar, eu falei, tem que parar. Parei. Não fumo mais, não bebo mais. E cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Eu quero conhecer o Senhor, como é que eu faço para conhecer o Senhor? Fiz um trabalho para um moço, e o meu pai me ensinou a ser honesto, graças a Deus. E eu fiz um trabalho para um moço que era delegado fiscal, lá em Séries e Rialma, e o carro dele não media temperatura, tanque, uma seta de um lado.
E os fusíveis nessa época, era um fusível de louça que zinabrava demais e era só os fusíveis, e eu limpei os fusíveis. E esse moço passou lá na oficina na hora do almoço para pegar o carro dele, aí falou para mim assim, quanto que é o serviço? Eu falei, nada não, só fiz limpar os fusíveis. Ele falou, você não vai cobrar nada? Eu falei, não vou cobrar nada. Ele falou, vou te dar um presente. Foi para o almoço, quando ele voltou do almoço, porque a delegacia era em Rialma, ele morava em Séries. Aí ele veio, pegou o carro, foi para o almoço, na volta ele trouxe para mim uma Bíblia. Na Bíblia tinha escrito assim, ó, que a luz que emana dessas sagradas páginas possam iluminar os seus passos na busca da verdadeira felicidade de Jesus Cristo Senhor. Esse moço que me deu essa Bíblia foi o irmão Lindolfo. O irmão Lindolfo está sentado ali atrás. Foi o irmão Lindolfo que me deu essa Bíblia. O irmão Lindolfo tinha uma sala de aula na casa dele. Eu comecei a ler essa Bíblia sozinho em casa e não achava nada. E um dia eu disse para um amigo meu do lado que gostaria de estudar a Bíblia. E estudei a Bíblia. E quando eu estava estudando a Bíblia, eu ouvia uma voz que me falava: Vado, tem alguém no mundo que pode te aproximar de mim, eu sou Deus, 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 Deus. Vado, tem alguém no mundo que pode te aproximar de mim, eu sou Deus, Deus, Deus. Estudei com o irmão Antônio, no sábado 4 de setembro de 1982, eu fui na igreja em Séries, porque era 4 de setembro, aniversário de Séries, e era fechado o comércio, e eu morava em Rialma e trabalhava em Séries, e eu fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, adventista do 7º dia, que eu sentei, a voz disse assim para mim: esse é o meu povo, essa é a minha igreja. Eu ajoelhei e falei: Senhor, esse é o meu povo e essa é a minha igreja. E o que o Senhor quiser que eu faça nessa igreja, por favor, o Senhor me capacita, que a minha parte eu vou fazer. Talvez não seja o que eu sei fazer, mas é o compromisso que eu acho que eu tenho com Deus. Até hoje, nesses 29 anos, esse ano eu preguei pouco, o ano passado, porque eu era primeiro ancião nessa igreja e fiquei mais vezes e preguei pouco. A minha agenda está lá na oficina, onde eu fui e o que eu fiz. 196 vezes. Você fez um compromisso para com Deus. Você fez um compromisso na sua ficha de batismo de estar nos cultos dessa igreja, de dar estudo bíblico e ajudar pessoas a chegar ao céu. Eu tenho 29 anos que eu tenho sido fiel ao meu compromisso com Deus de pregar a palavra do Senhor. Você tem sido fiel ao seu compromisso? Você está esperando o quê? O que você fala para Deus quando você fica em casa e não vem aos cultos de quarta-feira? O que você fala para Deus quando você fica em casa nos cultos de domingo e não vem aos cultos? Você não sabe as contrafações. Eu te contei essa experiência para te falar que estou te dizendo com autoridade sobre as artimanhas do inimigo na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. Você não tem reparado como o inimigo tem nos fervido numa panela de água fria e a água tem ficado morna e a ponto de estar fervendo? Eu só quero te dizer, eu tenho aqui, eventos finais, crise e vitória e preparação para a chuva serôdia. Tem alguns detalhes que eu quero ler para que vocês fiquem sabidos que eu não estou falando de mim mesmo, que está escrito há muito tempo e que está diante dos nossos olhos, diante do nosso nariz. As coisas que estão acontecendo não é aleatório. O Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos avisado e nós estamos dormindo. Na lição de escola sabatina desse trimestre, a lição de hoje, especificamente de terça-feira, 24 de janeiro, lição de quarta-feira, diz assim, ao construir a arca, Noé estava dando ao mundo uma advertência sobre o juízo. O que está igualmente implícito é que houve um período de graça, uma oportunidade para o mundo se convertesse de seus maus caminhos e aceitasse a salvação de Deus. Se os antediluvianos, a senhora White diz, tivessem acreditado na advertência,
Se houvessem arrependido de suas más ações, o Senhor teria desviado a sua ira. A construção da arca oferecia a qualquer pessoa que tivesse advertência um refúgio de segurança contra a destruição vindoura. Sem dúvida, o juízo estava se aproximando, mas a graça foi oferecida a todos os que aceitassem, até quando era tarde demais e a porta da arca se fechou. Você não tem ideia do que o Espiritismo é capaz de fazer. E a Tríplice Aliança é o protestantismo apóstata, o papado e o Espiritismo. Nesse final de tempo, o inimigo fará contrafações de pessoas da sua família que já morreu, do seu pai que já morreu, tios, primos que já morreram, e virá exatamente como eram. Você verá a sua família de volta. O seu pai chega, te coloca a mão no ombro e fala: filho, eu estou no paraíso e vim para te dar um alerta. Acorda, filho. Você acha que você está certo e o mundo inteiro está errado? As pessoas estão forçando a guarda do domingo porque o domingo é de Deus. E eu estou no paraíso e no paraíso nós guardamos o domingo. Então você precisa guardar o domingo. Agora você tem conhecimento de que isso é uma contrafação de Satanás e que você tem que dizer para aquela figura que parece seu pai: vai-te, Satanás. Você vai ter firmeza diante de perseguições finais, de alguém colocar uma espada em rede nacional, uma espada no pescoço do seu filho, e lá nos bastidores disse assim, ó, pega um exemplo, pega a nenenzinha do Ailton e o Ailton, lá dentro fala assim, ó, se você falar em rede nacional, que você abre mão de guardar o sábado, que você abre mão dessa religião, você está salvo e toda a sua família. E ainda te daremos poderes políticos e dinheiro. Se você não falar, a gente tem que cortar o pescoço da sua filhinha. Trazem em rede nacional, colocam uma espada no pescoço do seu filho e fala aí, ó. Você só tem que falar agora que você abriu mão em rede nacional. Eu, Vado. Pessoal, é o seguinte, e a espada está lá no pescoço do meu neto. É o seguinte, eu sempre preguei errado para vocês. Eu sempre preguei o sábado e não é o sábado, é o domingo. Eu estive enganado e estou aqui para reparar meu erro. Não é sábado, é domingo. Entenderam bem? Entenderam. Só isso que eles querem. Eles liberam meu neto e me liberam e eu posso voltar a guardar o sábado. Mas em rede nacional eu deveria falar isso, para solapar a fé dos irmãos. Você está preparado para dizer, olhar nos olhos do meu neto e falar assim, ó, Hector, a gente se encontra na manhã da ressurreição, e falar em rede nacional, não é mentira não, é verdade, eu sou um guardador do sábado, e o sábado é que define o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, que tudo é força e só Ele é poder. Você tem se preparado para isso? Você está se preparando para isso? Da agora para frente eu vou fazer algumas perguntas e não quero resposta. Não levante a mão, não menciona nada, não quero resposta. Só quero que você olhe para dentro do seu coração e responde para você mesmo. Você leu ou releu algum livro do Espírito de Profecia o ano passado? Não responde não. Sabe o que mais me assusta? É que você não leu e não fez um projeto de começo do ano de ler. Um livro que te adverte. Um livro que pode te livrar das garras de Satanás. Ainda digo mais. Estou terminando, a minha hora já venceu. As 7 últimas pragas, a porta da graça fecha um pouco antes, e tem um tempo de refrigério. E quando as 7 últimas pragas começarem a cair, as 4 primeiras pragas não serão universais. Mas você conhece uma passagem bíblica que diz assim, e fará descer fogo do céu à vista dos escolhidos, e se possível, enganaria os escolhidos. Você já parou para pensar onde esse fogo vai descer? Às vezes, quando eu estou estudando isso, eu brinco assim, ó, se for num dia do jogo do Corinthians e o estádio lotado, vai ser bem aproveitado. Mas é brincadeira.
É brincadeira. Não, é brincadeira. É brincadeira. Deleta isso aí, esquece isso. Mas você já parou para pensar onde esse fogo vai descer? Onde esse fogo fará é a conotação de ser de Deus? Quando no Monte Carmelo, Elias desafiou os profetas de Baal, o que ele falou? Faz vocês o altar de vocês, eu faço o meu. Aquele que fizer descer fogo do céu é quem? É quem? É quem? Servo de Deus. Aquele que fizer descer fogo do céu é Deus. Descer fogo do céu tem toda uma conotação de Deus. E a senhora White diz que Baal não fez descer fogo do céu porque Satanás não fez descer fogo do céu naquele dia porque ele foi impedido. Mas você consegue imaginar? A quarta praga, o sol esquenta de uma maneira tão terrível que mata as fontes de alimento dos homens. A quinta praga, o céu escurece. O céu escurece e torna-se em trevas, e a senhora White diz que é uma treva de conhecimento da palavra e trevas literal, de não enxergar nada. Nesse momento, Lúcifer já vai aparecer numa transfiguração perfeita de Jesus Cristo. E a senhora White relata nos eventos finais que não há nenhum detalhe a ser corrigido. No que se assemelha à descrição de Jesus, Satanás aparece na descrição de Jesus. A primeira praga, que é uma chaga, umas feridas purulentas, que ninguém cura, porque quando passa a ser uma pandemia, todo mundo se junta para curar essa doença e ninguém cura. Até nesse momento os homens estão. Satanás aparece, transfigurado em Jesus Cristo, e cura essas feridas. Você já pensou na possibilidade e desfaz a escuridão, de desfazer essa escuridão? Isso são conjecturas. A senhora White não fala, nem um estudioso fala onde vai cair esse fogo, nem pastor, nem ninguém. Mas eu deduzo que é um momento oportuno. O mundo está em trevas. O determinado lugar está em trevas. E ele faz descer fogo do céu, e com esse fogo do céu, destrói o trono da besta e destrói a escuridão. Nós concebemos que o filho da luz é Jesus, ou não? Quem é o filho da luz? É Jesus. Quem transforma as trevas em luz? É Jesus. Agora o próprio Jesus aparece, sem nada para ser corrigido, transforma as trevas em luz, cura umas feridas que ninguém curou, faz descer fogo do céu à vista dos escolhidos e fala: eu sou Jesus, e vim pessoalmente para te falar o seguinte, amiguinho: quem me matou a primeira vez foram os guardadores do sábado. Aí vira para os outros e fala: e vocês vão deixar que esses guardadores do sábado me matem de novo? Aí é melhor que um pouco pereça do que nações inteiras. Seremos perseguidos como guardadores do sábado, em nome do Senhor e em nome da lei. O que você quer mais? Ele pergunta. Eu sou o próprio Jesus e estou te dizendo isso. Agora o que você quer mais? Baseado em que você permanecerá firme na sua fé? Se você não alimentou essa fé quando tinha oportunidade. O Senhor está voltando. A oportunidade de conversão é essa. A oportunidade de falar é essa. É um livro onde você não pode ir. É um livro para pessoas que você não pode falar. O Senhor está voltando. Não brinca, não. Eu tinha 2 tios formados em Pai de Santo no Codó do Maranhão. Um morreu. E um dia eu perguntando para esse que morreu, perguntei para ele por que ele tinha que formar em Pai de Santo no Codó do Maranhão. Codó do Maranhão para o Espiritismo é como se fosse uma universidade superior. E ele disse: compadre, você não sabe de nada. No final dos tempos, essas pessoas que fazem esses milagres aí não será nada em comparação ao que nós, os espíritas bem formados, faremos. Nós seremos capazes de ressuscitar mortos. E no final, não que ele tenha poder de vida, mas ele tem poder da vida, mas ele tem poder de contrafação. No final, alguém atropela alguém.
Chega os paramédicos, chega o SAMU, os paramédicos, dá o diagnóstico, morreu. Alguém entra no meio da multidão com a Bíblia debaixo do braço, pedindo licença para todo mundo, chega perto daquela pessoa, abre a Bíblia, impõe a mão, faz uma oração e aquela pessoa ressuscita. E ele vira para a multidão e fala assim: eu faço isso porque eu tenho o poder dos céus e não sou um guardador do sábado. Outro dia eu estava conversando com um amigo de infância meu, ele veio lá de Itapaci, na minha oficina, para falar para eu largar de guardar o sábado. Larga de guardar o sábado, Vado, eu te amo, cara. Esse sábado é uma besteira. Você vê os sinais e maravilhas que têm sido feitos na minha igreja, e o meu pastor tem falado assim, ó, que faz esses sinais e maravilhas porque não guarda o sábado. Outro dia, nós entramos num quarto, e um irmão que tinha uma dor de cabeça horrível, que nada passava essa dor de cabeça, sentou numa cadeira e nós oramos. E o pastor enfiou o dedo dentro da cabeça dele assim, ó, e tirava coró de dentro da cabeça dele assim, ó, só o dedo limpo, sem nada, enfiava o dedo lá dentro assim. A gente viu isso, Vado, não estou te falando que é coisa que eu ouvi, não. Eu vi isso, Vado, enfiava o dedo assim, tirava os coró lá de dentro assim, e a dor de cabeça dele nunca mais aconteceu. Sarou, está lá no meio de nós, sem dor de cabeça, sem nada. O inimigo pode fazer isso. Nunca fez nada para você ver? Fez para mim ver, e eu estou te falando. Fez para muitas pessoas ver, eu estou te falando. Por favor, acorde. Foi dado um aviso de que haveria chuva e o dilúvio aconteceu. Eu estou te dizendo que o Senhor está às portas. Faz qualquer coisa pela sua vida. Faz um pacto com Deus para Ele te ajudar, para você ser transformado, para que a chuva serôdia seja derramada sobre nós, para nos iluminar e as pessoas se conscientizarem de que nós servimos o Deus Todo-Poderoso. O Senhor está voltando. O Senhor está às portas. Apocalipse capítulo 3. E o verso 14 diz assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Não sou eu que estou falando, não. E essa é a carta, a última carta às igrejas. Automaticamente essa é a carta nossa, da nossa igreja. Só que essas características não precisam acontecer em mim nem em você. Essas características podem acontecer em outras pessoas, que serão tomados o seu lugar. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O Senhor sabe que os seus olhos estão fechados nesses últimos dias e que precisam ser abertos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Se você entrar no Google e ver o que os sindicatos estão fazendo na Espanha, na Europa, a obrigatoriedade de trabalhar no sábado e de descansar no domingo, e que tudo que está acontecendo, toda a miséria que está acontecendo lá fora, a culpa é porque um domingo não tem sido guardado. Entra na internet, entra e procura no mundo inteiro, você vai ver o tanto de coisa que tem. Debaixo dos nossos olhos, debaixo dos nossos olhos. Por que você entra lá e só vê o que não interessa? Entra lá para você ver o que esses sindicatos estão falando. Depois lê Eventos Finais, Grande Conflito, que a senhora White diz que os sindicatos farão coisas horríveis no final. Continua a nossa leitura. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
O Senhor está voltando. Não é mais brincadeira, não. Se você tem alguma dúvida, se você tem dúvida da palavra do Senhor, se você tem dúvida de profecias, nós temos o privilégio, nós temos a alegria, a honra de ter uma classe bíblica todo domingo para tirar suas dúvidas. A classe bíblica é só para os irmãos que não conhecem, que estão vindo, não. A classe bíblica é para nós que temos dúvidas. Se você tem dúvida, nós temos uma classe bíblica que tira todas as suas dúvidas. O que o irmão Led não souber, ele vai te falar, não sei, mas vai pesquisar e trazer para você. E nenhuma dúvida vai ficar. Aí você não tem direito de chegar diante de Deus e questionar qualquer coisa. Olha, eu preciso parar. Já extrapolei muito o meu tempo. Mas pode ter certeza que todas as vezes que eu subir no púlpito dessa igreja esse ano, eu vou falar sobre o que eu comecei esse ano. Que Deus te abençoe. O quarteto vai cantar uma música agora. Um hino. E eu gostaria que você meditasse na letra desse hino. Que você recapitulasse a sua vida do ano passado. E quisesse começar a sua vida dando uma oportunidade para Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Pensando em ti, no plano teu de salvação a mim, a cruz venceu e ao céu subiu, mas voltará, creio sim. Meu filho, não chores ao lado, preparai-vos lugar pra te ter junto a mim. Hoje Jesus te convida, vem comigo estar, enfim. Pecar me fez assim, o seu perdão trouxe vida a mim. Não posso mais viver sem ti. Vem logo, Pai, eu clamo a ti. Preparai-vos lugar pra te ter junto a mim. Hoje Jesus te convida, vem comigo estar, enfim. Chores ao largo, preparai-vos lugar pra te ter junto a mim. Hoje Jesus te convida, vem comigo estar, enfim. Bondoso, eterno e amorável Deus Todo-Poderoso, nós te somos infinitamente agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós como teu povo desde quando nós saímos do Egito.
O Senhor tem muitas vezes, o Senhor continua muitas vezes abrindo o mar na nossa frente. O Senhor continua muitas vezes derramando maná do céu para nos alimentar. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Mas por misericórdia, amado Deus Todo-Poderoso, nesse momento tão especial, gostaria de suplicar ao Senhor que abrisse os nossos olhos, que nos desse do colírio dos altos céus para que os nossos olhos fossem abertos. Para que os nossos olhos fossem abertos especialmente para vermos o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas que os nossos olhos fossem abertos para vermos que esse sacrifício só tem significado para nós quando nós o aceitamos. Por misericórdia, Deus Todo-Poderoso, mude o que for preciso na nossa vida, transforme o que for preciso, mas faça-nos de nós um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra os nossos olhos e o nosso coração para aceitar as tuas admoestações contra as investidas do inimigo. E de maneira nenhuma sejamos membros da igreja de Laodiceia, a ponto de nos sentirmos mornos para ser vomitado da tua presença. Muito pelo contrário, amado Deus Todo-Poderoso, que seja encontrado em nós, pelo poder do Espírito Santo, um membro fervoroso e agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares e que os nossos olhos sejam abertos para vermos na televisão, na internet, que tudo o que acontece ao nosso redor é um sinal, é um chamado. Por isso nós estamos atentos e queremos responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Guarda-nos para o teu reino, ilumina-nos, continue conosco no restante desse santo sábado. Nós te rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém.